Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 31 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O capítulo 31 ele tem por título A Importância da Autocrítica. E Tozer ele dá umas orientações acerca de nós fazermos uma autocrítica do conhecimento de si próprio. E isso é importante porque nós entendemos que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelos outros. E a autocrítica nos ajuda também a consertar aquilo que a gente encontra como errado dentro de nós. E Tozer diz: o nosso verdadeiro estado moral e espiritual só pode ser descerrado pelo Espírito e pela palavra. O julgamento final do coração compete a Deus. Obviamente que a gente sabe que quem conhece o nosso interior é o Espírito Santo de Deus. E a palavra dele é que nos orienta a fazer as coisas certas e a moldarmos o nosso caráter à medida do caráter de Deus. A santificação na nossa vida é importante e ela só vem a nós se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. E essa consagração, ela é originada justamente na nossa autoanálise, na nossa autocrítica, ajudados pelo Espírito Santo que conhece o nosso interior. E Tozer ele continua: não obstante, de ser Deus quem nos julga e conhece o nosso interior, há lugar para o julgamento próprio e real necessidade de que o exerçamos. Apesar de que provavelmente a descoberta de nós mesmos não será completa, e o nosso autoconhecimento quase certamente será preconceituoso e imperfeito. Há, todavia, todos os bons motivos para trabalharmos junto com o Espírito Santo em seu benigno esforço para situar-nos espiritualmente, a fim de fazermos as emendas que as circunstâncias exigirem, que Deus irá nos ajudar completamente, é certo. Resta-nos conhecermos a nós mesmos tão exatamente quanto possível. E nós vamos ler primeiro aos Coríntios 11, onde Paulo diz, no versículos 28 e 31, Paulo diz assim: examine-se cada um a si mesmo. Paulo está ali conversando, escrevendo sobre o contexto da ceia. E o versículo 31 diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Então é o caso, se nós nos julgarmos a nós mesmos e procurarmos fazer uma autocrítica, muitas vezes não receberemos o juízo, porque nós estaremos encontrando em nós o que precisa ser emendado, como Tozer diz, e nós estaremos tomando atitudes para que nós estejamos mais certo possível diante de Deus. E o Salmo 138, versículos 1, 4 e 16 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista ele já diz que ele tem certeza que é Deus quem o conhece e o sonda. O versículo 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então é fato. Deus é que nos conhece completamente. E o versículo 16 diz: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então a gente entende que só quem nos conhece completamente é Deus. Mas quando a gente vai lá para 1 Coríntios 11, Paulo ele orienta no momento da ceia que nós devemos nos fazer um auto-julgamento, uma autocrítica, para que nós venhamos a entender o que a gente precisa mudar dentro de nós. E com a ajuda do Espírito Santo, que é o Deus que nos conhece e sabe o que precisa ser mudado, com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir. Tivermos boa vontade, tivermos a autocrítica honesta, íntegra, nós vamos conseguir. E Tozer ele nos dá algumas orientações aqui. Podemos conhecer-nos pelos seguintes pontos. Olha que interessante. Primeiro, o que mais desejamos. O que você gostaria de ter preferencialmente a qualquer coisa no mundo?
Rejeite a oração convencional. Insista na oração real. E quando ouvir, saberá a espécie de pessoa que você é. Então, o que mais nós desejamos neste mundo pode nos mostrar quem somos. Nos mostra, na verdade, quem somos. Então, nós devemos parar, acalmar o nosso coração e fazer uma oração sincera. Deus, o que eu mais desejo? E quando eu descobrir, quando você descobrir o que a gente mais deseja, nós vamos entender quem somos e o que nós precisamos mudar. O segundo ponto, aquilo em que mais pensamos. A prova real está naquilo em que pensamos voluntariamente. É mais que provável que os nossos pensamentos se agarrem ao tesouro secreto do nosso coração, e seja este o que for, revelará o que somos. Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Mateus 6:21. Então, o que mais, aquilo em que nós pensamos vai nos mostrar quem somos. Aí ele diz aqui, não é um pensamento corriqueiro, mas é aquilo que a gente pensa voluntariamente. E ele fala, né, que normalmente o nosso pensamento vai permear aquilo que está no nosso coração, o tesouro do nosso coração. Então, quando nós descobrimos em que nós pensamos voluntariamente, a gente vai perceber quem somos. Terceiro, como usamos o nosso dinheiro. Mas o dinheiro, seja quanto for, com o qual fazemos o que nos agrada, esse nos dirá de fato muita coisa. É melhor ouvi-lo. O que fazemos com o nosso dinheiro não é o corriqueiro, pagar conta, comprar alimentos, não é isso. É o que nós fazemos com o dinheiro, ou que sobra, ou que a gente substitui. Tem que fazer uma coisa e faz outra. Naquilo que a gente aplica o nosso dinheiro também nos diz quem somos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você ama o dinheiro e aplica ele de forma incorreta, vai dizer muito bem quem você é e quem eu sou. 4. O que fazemos com as nossas horas de lazer? O que eu faço com o meu tempo livre revela a classe de homem que eu sou. Então, o que eu faço com o meu tempo livre me mostra quem eu sou. Se eu uso o meu tempo livre para coisas boas, para coisas dignas, por exemplo, oração, leitura da palavra, estudo de um bom livro, me mostra quem eu sou. E se eu uso o meu tempo livre com pornografia, com excesso de uso de redes sociais, vai mostrar quem eu sou. Então, isso é um ponto muito importante. Quinto, a companhia de que gostamos. Todo homem é atraído pelo grupo social mais parecido com ele. Estamos livres para ir-se. Foram para os seus próprios companheiros. Então, quem está livre para ir, vai para os seus próprios companheiros. Para onde vamos quando estamos livres para ir, aonde quisermos, é quase infalível indicador do nosso caráter. Verdade. A gente gosta de estar com quem tem afinidade, que nós temos afinidade com essa pessoa. Então, a companhia que nós gostamos, para onde nós vamos, mostra muito do nosso caráter. Quando a gente pode ir, para onde a gente quer, mostra para onde está o nosso coração também. Isso é importante demais. 6. Quem é e o que admiramos? Podemos aprender muito sobre o verdadeiro estado da nossa mente examinando as nossas admirações não expressas. Muitas vezes Israel admirava e até invejava as nações pagãs à sua volta, e assim esquecia a adoção, a glória, as alianças, a lei, as promessas e os pais. Em vez de censurar Israel, olhemos para nós mesmos. Então, a quem nós admiramos? Isso nos mostra quem somos. Porque se a gente admirar uma pessoa que tem um caráter duvidoso, certamente o nosso caráter será duvidoso. Se nós admiramos alguém que é uma pessoa íntegra, que dá bons exemplos, que é uma pessoa que merece ser imitada, certamente o nosso caráter é um caráter bom, é um caráter admirável. Então, a quem admiramos mostra quem somos. E o último, 7. O que nos faz rir? O humor é um legítimo componente da nossa complexa natureza. Falsa de senso de humor indica a natureza não saudável. Mas o exame do que estamos fazendo aqui não é se rimos ou não, mas sobre o que nos faz rir.
Então, o que nos faz rir é uma piada de um cunho ruim. O que nos faz rir são pessoas que fazem coisas e professam palavras que desagradam a Deus. O que nos faz rir? Obviamente, nós precisamos rir, temos que ter senso de humor. E aqui Tozer fala, o senso de humor prova que nós temos uma natureza saudável e o mau humor indica o contrário. Mas o que nos faz rir? É alguma coisa que nós temos que pensar. Muitas vezes estamos envolvidos com pessoas e em lugares que têm condutas até, vamos dizer assim, que fazem as pessoas rirem. Cômicas, pessoas cômicas, em locais onde você tem alguma atividade cômica. Mas será que o teor daquilo dali é saudável? Isso é uma questão a se pensar. Então, existem esses pontos que nos dão condição de fazermos uma autocrítica, uma autoanálise. O que mais desejamos, aquilo em que mais pensamos, como usamos o nosso dinheiro, a companhia de que gostamos, quem é e o que admiramos e o que nos faz rir. São coisas que podem sim nos ajudar. E aí Tozer termina. Aí estão umas poucas provas. O cristão sensato encontrará outras. Então você analisando a sua vida e aquilo que qual é o teu cotidiano vai te mostrar onde que você precisa consertar. E eu analisando a minha vida, eu vou encontrar outras situações que vão me mostrar. E eu fazendo uma autoanálise, um autoexame, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para isso. E a gente colocando a nossa vida diante de Deus e humildemente, com oração sincera, Senhor, me ajuda a fazer uma autocrítica. Onde que eu preciso mudar? E a gente, para terminar, o Salmo 139, versículo 23 e 24, que deve ser a nossa oração, para que a gente consiga mudar, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo que precisa ser mudado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.